Olá, boa noite! Chegando para mais uma live. Quem tá vindo? Olá, bem-vinda. Fala seu nome para mim. Ei, bem-vindos. Eu não coloquei o tema, né? Nós vamos falar sobre metabolismo. Kel, bem-vinda. Vanusa, bem-vinda. Oi, mãe, chegou. Vanusa, você que estava falando comigo no WhatsApp, me conta se é. Oiê, Olá, tudo bem por aí? tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom, bora para mais uma live. Organizando a papelada aqui ainda, acredita? Oi, sogrinha, chegou também. Oi, mãe. Boa noite, galera. Maria das Graças, bem-vinda. Achei o que eu queria deixar aqui. É isso aí, pessoal. E aí, quartou com cara de segunda? Ah, foi feriado ontem, aí hoje tem cara de segunda, entendi. Não é isso? Ah, quase isso. Ai, deixa eu pôr meu Oi, filtro aqui, Renê. porque tá demais isso. Foi. Olha, ontem a gente fez um passeio super legal aqui, a família. Que Fomos ao delícia. Bosque dos Jequitibás, que tem aqui em Campinas. Fizemos um piquenique, Aí eu vi os vídeos, eu vi as coisas lá. Delícia. deu para curtir o feriado, Muito bom. Feriado em família é descansar e tudo de tudo bom. mais. Descansar é necessário, né? Uhum. E vocês, galera, fizeram o que nesse feriado da pátria? Conta pra nós. Conta se Eu alguém vou, foi às ruas, ou se ficou em casa, enquanto ou a se galera fez um vai passeio em contando, família. eu vou chamar a galera para chegar aqui com a gente. Aí. Eu fiquei em casa ontem, acabei trabalhando um pouquinho. Não Ah, queria, mas trabalhei. Fiz mais coisa do que eu queria. Mas foi bom, a gente descansou um pouco também. Dei uma maratonada de televisão também. Não só é das bom nossas também. maratonas, então, é bom. Não só as nossas maratonas, né? Maratona na televisão a gente também faz. É. Curtiu o neto, né, vó? Que ficou aí na sua casa. É isso aí. E Deixa ele eu pôr. chegou de boa aqui, viu? Foi de ônibus? Veio de ônibus. Delícia. Essa é a idade da Aí, independência. aí o pai pega no ponto. Olha lá, tem gente que limpou a Ih, limpou a casa. Isso casa, aproveitou para limpar a casa. Tem que aproveitar também essas horas, tem que aproveitar. As horas vagas é para isso, né? né? Organizar, deixar a agenda, ver se a agenda está em ordem e tudo mais, né? Eu vou fazer depois um post falando a diferença do exercício físico para atividade física, tá? Faxinar a casa não conta. Gasta caloria, mas não Ai, não, conta como atividade física. né? Mas é bom também, né? Se falar, É bom, gasta caloria, mas não ganha né? massa muscular. Não. Nem viu o Neto, mas ele não foi aí para pegar o ônibus? Essas conversas de nora Ah, e sogra e mãe e tudo. olá, tudo bem, Gi? Estamos dando um tempo aqui para entrar o Pra pessoal, né? A galera gente solta chegar. os convites, aí tem que dar tempo de disparar, né? Eu chamei O Vitor gente. Hugo jogando aqui no fundo. Isso faz parte. Vou chamar gente nova que me Ah, chamou essa legal. semana.
Só que eu não Eu tava conversei falando com com o ela por Domingos aqui. a semana passada. Vamos chamar Ah, é? ele. Deixa eu mandar para ele aqui, porque de repente esse horário ele ainda não foi dormir. Ah, é porque lá tá em Portugal, né? É, Ah, pronto, eu não chamei ele tenho aqui. ela aqui. Preciso chamar ela para Marcos, conversar. bem-vindo, Deixa eu ver se eu acho ela né? por aqui, mas vamos Vamos indo. lá, vou começar. Vamos. Bora. Bom, a gente hoje vai falar de metabolismo, mas antes, para você que está chegando agora, para você que assiste as nossas gravações, para você que não conhece a gente ainda, vou fazer uma breve apresentação. Se você quiser saber mais, segue a gente aqui na setinha, ó, se você ainda não nos segue, e aí você vai saber um pouco mais. Eu sou Ana Karina, trabalho com vida saudável há 7 anos, já posso dizer que são 7 anos e meio Né? agora, né? Eu falo que eu troquei uma vida doente e sedentária por uma vida ativa e saudável, porque eu era cheia das ites, eu era a pessoa enxaqueca, e graças a Deus, né, toda essa mudança que eu fiz na minha vida, eu melhorei muito. Todas as ites e até a enxaqueca, que ainda acontece, infelizmente, mas, nossa, Mas já sabe a causa, né? reduziu drasticamente. Hoje em dia, basicamente, é hormonal, e hormonal é mais difícil da gente controlar, né? Teria que ser através de hormônios, mas eu ainda não quero encarar isso, não. Não sei se um dia vou. No Ah, mas momento, não pretendo. só de saber a causa já melhora, né? É. Porque a gente já E entende um pouco o que aí, que é. se a gente pode fazer um parênteses aqui sobre isso, né? A gente sabe que também existem alimentos que ajudam nessa questão. A proteína isolada da soja é um deles. Então, o fato de eu consumir tanta proteína de soja, que eu não passo um dia sem que eu faça um consumo, ajudou bastante também a aliviar. E o meu próprio médico me perguntou se não tinha nada na Herbalife que eu pudesse tomar que ajudasse. Aí, conforme eu fui falando para ele as coisas que a gente tinha, ele falou, então toma esse magnésio. Magnésio com vitamina D, são juntos, né? Cálcio, magnésio e vitamina D. E aí a única coisa é que não pode deixar de tomar. O magnésio é algo que você tem que tomar com constância para que ele tenha esse efeito aí, né? De ajudar, de... Só para colocar aí Então, com relação aos hormônios e o cálcio e o ômega, que aí eu incluo o ômega junto. No meu período pré-menstrual, eu consumo um pouquinho a mais, né, do recomendado aí para a gente poder, do que a gente faz, né, que você vai fazendo aí, porque aí evita muito as minhas cólicas, evita muito, né, as minhas dores musculares no pré-menstrual e tudo mais. Então, fica a dica também, porque, né, você fala, faz parte dos hormônios aí que estão trabalhando, né? o ômega 3 ele é um composto anti-inflamatório. E as nossas inflamações aí que o corpo acaba gerando por estar passando, né, por alguma situação, como no caso da menstruação, o ômega ajuda muito aí nesse conflito. Então, é muito bom mesmo poder aumentar. Então, voltando aqui à minha breve apresentação, eu reduzi 10 quilos em 90 dias quando eu iniciei esse processo de mudança de estilo de vida. E eu venho mantendo esse controle de peso já nesses 7 anos e meio. Na verdade, mais, porque já tinha 1 ano que eu tinha feito essa mudança quando eu decidi trabalhar. Então, se eu trabalho 7,5, já são 8,5, mantendo esse peso, né, o controle do peso. E eu decidi trabalhar com vida saudável por conta do meu resultado, por ter melhorado a minha nutrição, a minha vida, o meu estilo. Eu resolvi trabalhar com isso e poder levar para outras pessoas. E aí, depois de um tempo que eu estava já trabalhando, a Beta também entrou aí pro time, né? Pro time de vida saudável, e teve um resultado também fantástico. A gente trabalha um método de 5 pilares para o emagrecimento saudável, para o estilo de vida saudável.
e a gente passou a aplicar esse método na maratona saudável, que é o que a gente fala direto aqui para vocês. A gente vai falar de muita coisa. A gente vai falar de qualidade de vida, de longevidade, de nutrição, de reeducação alimentar. Na segunda, a gente falou sobre a reeducação alimentar com os produtos da Herbalife. Enfim, a gente vai falar aqui sobre muita coisa, mas maratona vocês vão ouvir a gente falar toda hora. Até porque o intuito dessas lives é trazer para vocês justamente aquilo que a gente apresenta nas nossas maratonas para as pessoas que estão participando ou para os nossos clientes e amigos que nos acompanham nos grupos, que estão com a gente nos grupos. Então, se você de repente não está no nosso grupo VIP, aproveita essa oportunidade, chama a gente nos links aí da bio para você participar do nosso grupo VIP. Na minha bio tem um link que você cai direto no grupo, tá? Então, se você quiser entrar lá, pode ir pelo link da bio que você já cai direto. E aí lá a gente passa também muita dica, a gente fala muito sobre quando inicia, quando termina a maratona. E hoje a gente está no dia 3. A maratona acontece em ciclos de 10 dias. Oi, Neide! A Neide fez maratona já. Ah, é? A gente faz a maratona em ciclos de 10 dias. Porém, a gente faz 7 ciclos de 10 dias, que então a gente chama de jornada. E a gente iniciou essa semana a jornada da primavera, que é para você chegar no verão já com uma versão nova. A gente adora falar isso aqui, sobre viver uma nova versão, viver uma melhor versão. E aí, então, essa jornada da primavera vai te ajudar muito, com certeza. Se você não está com a gente ainda, aproveita e vem para a jornada da primavera, que vai dar muito tempo ainda de você participar. Vou deixar a Beta falar um pouquinho dela, da história, e depois a gente entra a falar do material. Beleza, eu estava esperando aí esse momento, né? Então, como a Ana falou, meu nome é Roberta Moreno, ela me chama de Beta, né? Somos cunhadas, amigas, parceiras e tudo aqui. Foi através dela que eu falo que ela me resgatou, que eu com 111 quilos, com um filho com paralisia cerebral, impossível cuidar dele, né, na rotina dele. Aí ela me resgatou e eu consegui aí, em 90 dias, eliminar 20 quilos e no total já, né, já foram 42. E ainda a gente fala que o foco continua, porque o nosso objetivo é exatamente estar na nossa melhor versão, né? Então, a gente está sempre atrás da versão que a gente quer melhorar sempre, né? E hoje com o Paulinho, né, a gente tem uma rotina, a rotina dele já era maluca lá com 111 quilos, hoje com os menos 42 a rotina continua maluquinha e eu consigo hoje estar com ele, né, fazer tudo que tem necessidade já aí de correr, de fazer e tudo mais, e ele faz junto comigo, né, um acaba motivando o outro. Eu falo que ele é o meu motivo e eu sou o motivo dele, porque quando eu faço atividade física, a minha atividade física, ele está me copiando, ele está fazendo, então... E quando ele está fazendo, eu estou junto com ele para motivá-lo a fazer do jeito certo, né, da forma correta, enfim. Então, um está sempre motivando o outro e isso é gostoso entre mãe e filha. Um menino de 6 anos, né? Você fala, parece que não é nada aí, né? Mas uma criança de 6 anos acaba me motivando bastante para poder continuar nessa vida, né? Na nossa melhor versão aqui. Que delícia viver a melhor versão nessa companhia, né? Não é? Com essa motivação tão importante aí, com certeza. Né? E aí, então, a gente começou a trabalhar junto, eu e a Ana, né? Trazendo essas maratonas aqui para todos vocês, né? Fazendo essas lives que a gente está adorando fazer, contar um pouquinho das nossas histórias. Cada dia a gente conta de uma forma, mas a história é sempre a mesma, né? Assim, cada dia a gente conta um pedacinho da história. Então, se você perdeu a nossa história, pode voltar lá, né? No meu canal do YouTube estão todas, né, as lives lá gravadas. Então, ou aqui nos nossos feeds também, né? Vocês vão
buscando aí no IGTV, vocês vão achar. Mas é gostoso estar aqui com vocês, comentarem com vocês um pouquinho e trazer, né? Porque eu falo que hoje é o meu propósito, mostrar para as pessoas que depois de uma lesão é possível ter vida, né? Independente da lesão que alguém tenha, né? Que o meu filho tem, eu tenho uma vida depois disso, né? Então, Deixa eu fazer mostrar. um parênteses nesse negócio, que é muito importante mesmo que a pessoa, independente se ela teve ou não uma lesão, ela possa ter uma vida normal. Você viu nas Paralimpíadas no final, né? Não era um atleta, era um dos artistas que estava se apresentando. Não vi. Que eu não lembro agora se era violino que ele estava tocando. Ele estava tocando. Tá. E ele teve uma paralisia cerebral também ao nascer, né? Algo parecido com o do Paulinho. E ele... Deixa eu dar um oi aqui. E ele ficou... como outros casos que a gente conhece de paralisia. Cadeira de rodas, né? Enfim, não mexia alguns músculos. Mas em dado momento, lá pelos 6, 7 anos, alguém falou, não, vamos fazer alguma coisa. E aí ele estava lá de pé e tocando, e ele estava preso, era alto, ele estava preso por sei lá, uma corrente, uma coisa, porque, né, ele não tem essa mobilidade de ficar de pé, mas ele estava tocando maravilhosamente bem depois. Não, então, mas existe podemos dar um Google aí para ver quem é a pessoa, para ver a direito, gente pode comentar. Eu acabei que eu não tenho assistido televisão, né, por conta do Paulinho mesmo. Eu acabo que a gente... Os nossos horários, né? Ou é horário de terapia, ou horário de escola. E o horário que tá vago, eu tô trabalhando e ele tá na televisão, né? Então, assim, os horários não acabam batendo para eu assistir televisão. Mas eu não vi. Não tá perdendo muita coisa, que não, essa parte realmente foi muito bonita. Mas tem coisa, esse tipo de coisa é coisa que eu gosto de assistir, né? De saber, de saber, porque é uma pessoa que motiva pra gente poder também estar lá. Eu tenho um colega de faculdade que ele treinou a galera do judô paralímpico e eles trouxeram algumas medalhas, né, do paralímpico. Então, que legal. Assim, eu entrei em contato com ele porque eu falei, olha, tipo, eu quero estar com vocês aí pra gente poder... Hoje, para colocar o meu filho, se ele quiser, né, lógico. Se o Paulinho quiser estar no esporte, é ali que eu vou colocá-lo, né? Então, mas é gostoso saber que depois de uma lesão existe uma vida, né? E é isso que a gente está colocando aqui hoje. Muita gente para no mundo, né? E não, existe, né? O coração continua batendo. Independente se um membro ou outro membro não se movimenta, né? Não tem a mobilidade, o coração continua batendo, né? Então existe sim uma vida. Tem uma vida ali dentro, né? Isso é muito forte, é muito importante. E aí eu falo, né, exatamente o meu propósito, mostrar para as pessoas que isso pode acontecer. Sim, eu descobri cedo, né, do Paulinho, a gente, né, começamos as terapias cedo, tudo, mas a gente sabe também que existem dificuldades, né? Você fala, tem tudo isso, não que a gente não tenha passado por nenhuma, que até hoje a gente passa por preconceitos, enfim, né, algumas coisas que muita gente desconhece. Mas existe a vida, independente disso, existe a vida e é para onde a gente quer ir, né? Mas voltando então para a maratona. Vamos voltar para a maratona. Eu preparei aqui um slidezinho antes da gente falar do assunto do metabolismo, para eu colocar todos os pontos que a gente pode trazer na maratona, porque às vezes eu quero listar tudo aqui e a mente acaba me sabotando. Então eu fiz aqui um slidezinho, ó. Então, pera que eu peguei o mouse errado. Então, o que é a maratona, né? Ela é uma maneira dinâmica e divertida de conquistar a sua melhor versão. Por que a gente fala que é dinâmica e divertida? Porque você vai estar com outras pessoas, né? De uma certa forma é uma competição. Não é exatamente, porque não existe um prêmio, mas é sim uma forma de você competir até com você mesmo. É uma competição consigo mesmo, né? Comparar o seu resultado, né, a cada dia.
E divertida, porque além de você estar com outras pessoas e tudo, a gente faz isso com muita leveza, sabe? Não é com. Você não está de dieta, você está iniciando um novo estilo de vida. E aí você faz isso de uma forma leve, você não precisa fazer isso como um terrorismo, uma coisa pesada. E não é só para quem quer emagrecer, essa parte é muito importante. É para quem quer mudar os seus hábitos alimentares, para quem quer ter uma reeducação alimentar, para quem gosta dos produtos da Herbalife, ou para quem não conhece ainda e precisa de uma vida mais prática, né, com o fato da gente poder controlar calorias, que a gente faz isso com os produtos. Para você que de repente não consegue ter uma alimentação mais equilibrada, com mais proteínas, mais fibras, e aí o produto vai te suportar nesse sentido. Então não é só emagrecimento, a gente fala muito aqui que o emagrecimento é uma consequência. Consequência de você reeducar, consequência de você entender a necessidade de uma atividade física e também dessa questão de suplementar. Então, como eu falei, através de uma comunidade com suporte, porque a gente faz uma mentoria, eu e a Beta, para você, para ensinar você tudo que a gente aprendeu, com um acompanhamento que a gente fala que é VIP, porque você tem um acompanhamento no grupo, mas você também tem um acompanhamento no particular, né, para fazer uma rotina que é sua, porque não adianta a gente passar para você uma rotina que você não vai conseguir cumprir. Então, o que a gente faz é encaixar a sua rotina numa rotina conforme a gente aprendeu, né? E a gente passa muita dica de bem-estar, de mentalidade. A gente faz você se questionar também sobre algumas coisas que às vezes você pode estar ali no dia a dia não prestando atenção. Então, a gente lança também ali alguns desafios. Os desafios são né? para a gente também, não é só para vocês, né? né? E a gente passa a nossa rotina de alimentação, de hidratação e de suplementação. E de acordo com isso, com o que a gente aprendeu aqui dentro, e a gente já teve palestra com o Dr. David Heber, que foi o que criou o prato colorido, né? O primeiro estudo sobre o prato colorido foi ele que desenvolveu. Dr. Lee Guinarro, que descobriu o princípio ativo, que desenvolveu o Viagra, então ele também é um cientista PhD, prêmio Nobel, né? Então, ter uma palestra com esse cara foi a coisa mais fantástica que já me aconteceu. Ao vivo ali com ele, né? A gente estava pertinho dele, bem né, pertinho. Beta? A gente palco. só não pôde pôr a mão nele, mas ele estava ali na frente. Né? E aí foi fantástico ter essa palestra também com ele. E tantos outros cientistas que a gente tem na empresa e que dão esse suporte para que a gente possa te montar essa rotina. A suplementação em si, porque a gente pode trazer para você não só o como você utilizar os produtos, mas também receitas maravilhosas, que são várias pessoas inventando receita, gente. Imagina, quem gosta de comer, gosta de cozinhar, só pensa nisso, não é verdade? E aí se agrega com a pessoa que gosta dos produtos, então só sai Pronto. Receita com os produtos. A combinação perfeita. Só para deixar registrado aqui, eu acabei fazendo de novo aquele cappuccino nosso lá, só que ele ficou muito melhor do que aquele primeiro que eu fiz. Bom, então eu quero saber quais foram as proporções. Pode me explicar? Eu bati com gelo. A diferença foi essa. Foi essa. Eu só bati com gelo. Eu não fiz ainda, tá? Vou fazer agora, a hora que acabar a live, eu vou filmar para vocês. Aí, eu falei aqui de atividade física, né? A gente tem vídeos que a gente manda para vocês que se repetem a todo ciclo de maratona, porque a ideia é você ter alguma coisa para você fazer a partir de casa. Então, se você, de repente, não faz nada ainda, isso vai te ajudar muito a iniciar. São vídeos bem simples, bem curtos, que é para você iniciar. Mas eu aconselho, sim, quem já está aqui há mais de 2, 3 maratonas, que vá, assim, para uma academia ou fazer uma caminhada, começar a colocar um pouco mais de atividade física na sua vida, porque isso vai te influenciar em muitas coisas, vai te influenciar no mental, no físico, no funcionamento dos órgãos todos, coração, cérebro, intestino, a gente precisa muito, a gente fala bastante disso também aqui.
E as receitas que eu falei também, né? Ah, e também agora aos sábados, às É isso que 9 eu ia horas, falar. a gente tem o Washington com a gente, O né? nosso aulão. Acompanhando a nossa atividade física online, nosso aulão. As receitas, como eu falei, workshop com esses profissionais todos de saúde que também citei aqui, nutrólogos, nutricionistas, psicólogos, médico psiquiatra, são muitos profissionais da saúde que a gente tem na empresa, que é também maravilhoso. Então, toda segunda-feira, às 20h30, a gente tem esse workshop online. Eu nunca ouvi ninguém que assistiu e falou não gostei. Toda Pelo segunda-feira contrário, eu é uma recebo, surpresa nossa, diferente a cada segunda. É, amei, nossa, aprendi é. muito, não sei o quê. Toda segunda-feira eu recebo uma dessa. E eu que estou há 8 anos e meio consumindo os produtos, às vezes eu falo, nossa, eu não sabia Eu não disso. sabia E disso. agora, e agora também na faculdade, né, que eu não comentei Uhum. aqui, mas estudante de nutrição, e às vezes eu ouço coisas na faculdade que eu falo, ah, falaram isso outro dia no workshop. É bem Então gostoso também é isso. muito legal isso. E a gente tem algo na nossa maratona saudável, eu e a Beta, que você não vai encontrar em lugar nenhum, nenhum, que são as nossas lives. Toda segunda e toda quarta a gente está aqui trazendo os materiais para você, que é para você que ficou com dúvida e quer esclarecer ao vivo, ou para você que não consegue acompanhar pelo grupo, prefere estar aqui com a gente nesse bate-papo que a gente fala, né? Eu queria chamar as nossas lives de Herbalife. Vamos estudar essa Vamos, vamos. possibilidade aí, que eu acho que tem tudo a ver. Domingo E na nossa reunião a gente da vê nossa isso. reunião a gente discute isso, isso aí. Então, é tudo de uma forma muito interativa, onde você pode incluir as pessoas da sua casa, os seus amigos, seus familiares. A gente está aqui com a nossa família, minha mãe, minha sogra, né? A mãe da Beta está aqui. E a gente traz filho, Paulinho também está direto, o Vitor Hugo apaixonado pelo shake, enfim. A gente traz de toda forma aqui a família, O os Paulinho, amigos. E a gente gosta de falar que os clientes são amigos, porque é isso que acontece. A gente faz uma amizade com os clientes, que é algo que eu não posso deixar nenhum dia da minha vida. Todo dia eu conheço pessoas novas. Isso para mim é maravilhoso. é, isso Ô, realmente. mãe, você tá aí na live, mãe? Lembra que eu trocava cartinhas por correspondência, mãe? Agora eu faço isso pelo Eu tô... Instagram. Eu transformei numa profissão. Ai, meu Deus do céu. Olha Meu Deus, lá. maravilhoso. Então, é por isso que a gente fala que é um jogo leve, saudável, né? E você pode agendar uma avaliação com a gente para você entender um pouquinho mais também como que estão os seus índices corporais, se você está com nível de gordura alto, mesmo que você esteja longe da gente, não tem problema, porque a gente consegue também fazer essa avaliação à distância, tá? Então era Exato. isso que eu queria falar da maratona. Vamos entrar agora Perfeito. no nosso tema, que é o metabolismo. Quer Só para começar ou quer que eu comece? Eu tô com só, ele na... só para colocar aqui, que, né, que você falou do shake das crianças e tudo mais, quando eu falei do Paulinho, eu consegui introduzir mais proteína na vida dele, não que a gente não consumia, mas eu consegui colocar proteína na vida dele, ele mudou totalmente a estrutura corporal dele. corporal. Então, assim, faz total diferença quando você entende o que é o alimento, né? O que é a nutrição em si, faz diferença para a sua É. família inteira. E Inteira. hoje, antes da live, eu acabei de dar um shake para ele. Mãe, dá um leitinho? Toma, toma. Agora tá na mania só chocolate. Ah, agora tá só com chocolate, largou o doce de leite. Largou o doce de leite. Aí tem época que é só doce de leite, tem época que é os dois juntos. É uma loucura. Mas comeu pudim de coco hoje. Ele comendo pudim de coco. Mas vamos lá. Então vamos lá para o nosso Então material. vamos. Você sabe o que é metabolismo? Comenta aqui pra gente, galera. Quem está assistindo no gravado depois, pode comentar também, né? Colocar aqui embaixo nos comentários pra gente saber se você sabe o que é metabolismo.
Então, o metabolismo é um conjunto de transformações que as substâncias químicas sofrem no interior do organismo vivo. Olha lá, minha mãe está colocando aqui, que eu acho que é legal a gente colocar. Na minha vida, né, da vida da minha mãe, a proteína também fez total diferença. E fez mesmo, porque ela sentia dores, ela tinha dores musculares, ela não entendia muito bem o que era essa dor. Então, a proteína está lá formando o músculo dela e essa dor está indo embora. Né? Isso foi muito bom, porque ela também não consumia proteína. Então, o metabolismo celular refere-se... Consumia, mas não na quantidade ideal. Não na quantidade ideal, exato. A minha mãe falou que não sabe o que é o metabolismo, então vamos colocar aí para elas. Metabolismo celular refere-se a todas as reações químicas que ocorrem nas células. O valor do metabolismo basal é obtido por um método matemático, não exato, né? De calcular a quantidade calórica que o corpo necessita em 24 horas para manter-se nutrido. Cadê? Me perdi. Aqui. Durante o decorrer das atividades diárias ou fazendo jejum por pelo menos 12 horas. Então, a gente está falando na nutrição, literalmente, né? Sem prejudicar o funcionamento dos principais órgãos, mantendo a temperatura corporal dentro da normalidade. Vai você? Então, o metabolismo é o trabalho das células, né? De transformar os elementos em novos elementos, em novas substâncias, né? E quando a gente fala metabolismo, a gente está querendo falar, então, do funcionamento do nosso organismo. E existe uma forma, então, da gente calcular o quanto que o nosso metabolismo está consumindo de calorias. Em repouso, como você falou ali, né? Taxa metabólica basal. E aí isso vai variar de acordo com a genética, com a idade, com o sexo, com a constituição física do corpo, né? Quando a gente fala de constituição física, a quantidade de massa muscular ela é a variável que a gente consegue controlar, né? Então os homens, eles têm 15 a 20% a mais de massa muscular do que as mulheres. Quando a gente fala de metabolismo, a gente tem que lembrar aqui que essa maquininha, ela começa a ficar mais lenta lá pelos 25 ou 30 anos. Então, por isso que a gente fala, tô com metabolismo lento. Só para colocar aqui, né, a gente não pode se comparar com os homens. Nós, mulheres, não se comparem com os homens, justamente por conta disso. Né? Eles têm uma massa muscular maior do que a nossa, então... porque tem muita gente que fala, mas o meu marido emagrece rápido, porque o fulano não sei... Não se compare, porque o nosso metabolismo é totalmente diferente, ok? E eles têm a quantidade de hormônios também diferente da nossa. Exatamente. Né? Alguns são diferentes e alguns nas quantidades bem diferentes. Exato. Então, quando a gente fala que aos 25, 30 anos a gente começa a ficar com o metabolismo mais lento, um dos motivos é porque a gente começa a sofrer um processo de sarcopenia. A sarcopenia é a perda da massa muscular, os nossos músculos vão diminuindo. Então, o que você pode fazer? Trabalhar para que isso esteja no inverso. Então, o seu corpo quer reduzir a massa muscular, mas você vai fazer atividade física que vai estimular o crescimento da sua massa muscular e vai alimentar ela com os nutrientes corretos. Então, dessa forma, você vai sim sofrer o processo, né, do envelhecimento, porém, você pode retardar. Você pode fazer com que você sinta menos dores, você pode se sentir mais ativo, tudo através de ter mais massa muscular. E após os 40 anos, então a gente falou ali de começar lá pelos 25, 30, mas depois dos 40 já é comprovado, já tem um estudo que mostra que a gente perde 2% da nossa massa magra, da nossa massa muscular por ano. Então isso faz o quê? A gente aumentar o percentual de gordura, infelizmente. E aí eu tenho uma notícia aqui para quem já está depois dos 50, que é assim, para mim isso começou nos 42, que é uma pré-menopausa.
Normalmente isso deve acontecer lá pelos 47, 49, para mim começou nos 42. A pré-menopausa já estimula você, acaba tendo mais gordura, mas a menopausa faz com que você tenha mais gordura abdominal. Então daí você sente aquele negócio de estômago alto, abdômen, né, mais protuberante, assim que fala, né? É isso. E você pode jogar contra isso, tá? Você não precisa aceitar essa condição se isso não te satisfaz. Então, vem para a maratona que nós vamos ensinar você no dia a dia aqui a como colocar os nutrientes também para que você consiga reduzir a gordura abdominal. Perfeito. E então vamos passar aqui para o próximo. Metabolismo e gasto de energia. Então, como que a gente gasta as calorias ingeridas? Deixa eu dar oi aqui. Digestão, absorção e armazenamento de reservas é 10%. A nossa atividade física, 15% a 30%, depende da intensidade da sua atividade. E os processos corporais vitais, batimento do coração, processos dos rins, do pâncreas, enfim, sanguíneos, todos os processos gastam de 60% a 75%. Então, vamos falar aqui da nossa taxa metabólica basal. Vamos direto na nossa faixa aqui, Beta, de 30 a 60 anos. Como que você faz para calcular? 8,7 vezes o seu peso, mais 829. Vai dar mais ou menos aí a taxa das mulheres, tá? E dos homens, 879. É uma continha que você pode chamar a gente aqui depois no particular, que a gente ajuda você a fazer, tá? Para você ter ideia aí da... Porque é por faixa etária, né? Então, a gente está colocando... A Ana colocou aqui a nossa faixa etária, porque a gente está aqui entre os 30 e os 60 anos. Então, chama a gente que a gente pode calcular isso para vocês. E é legal isso também, Ana, porque quando a gente faz uma avaliação com vocês, né? Mesmo que a gente está distante, a gente consegue ali mensurar mais ou menos o quanto é o seu metabolismo, né? O quanto de calorias você vai ingerir, né? Então a gente consegue fazer tudo isso. E quem está próximo da gente, a gente tem a nossa máquina de bioimpedância, né? Que a gente também consegue calcular ali, fazendo bonitinho também. Então, assim, dá pra gente calcular tanto a distância como pertinho. Fica bem legal. Isso. Então, qual que é o efeito prático? Vamos falar aqui. Teoricamente, se você ingere as mesmas calorias que você gasta, então o seu peso ficaria igual. Comeu, gastou, foi igual, manteve o peso. Se você come mais, aumenta o peso. E se você come menos, reduz o peso. Matematicamente, seria assim. Só que o corpo, ele responde a diversos fatores. Como eu falei aqui, as questões hormonais, também as emocionais, a questão da hidratação, que a gente fala muito. A gente fala também sobre as questões do sono, porque o sono influencia no hormonal, que influencia no emocional e acaba sendo ali uma bola de neve, né? E principalmente a variedade dos nutrientes que você ingere. Então, o foco do programa de peso saudável, de controle de peso saudável, é que você mantenha ou aumente a sua massa muscular, reduzindo assim o seu nível de gordura. Então, como eu falei há uns 2 minutinhos atrás. E aí, para isso, a gente melhora a ingesta de proteínas, que foi o que a sogrinha falou aqui que melhorou para ela, foi o que você falou que melhorou para o Paulinho. E que não também, com certeza absoluta, foi o que melhorou para mim. Porque eu vou te falar que eu passava dias onde eu comia muito mais pão do que qualquer outra coisa que você pode pensar. Acordava, era pão, no lanche era pão, se não tinha almoço, comia pão. Terrível. Aí não sabe por que o intestino tá preso, porque, né? Porque tem a barriguinha, né? Porque a barriguinha... a barriguinha 3D. Então, quando eu inverti, saí desse ciclo de pão, trigo para proteína, o resultado mega positivo, né? Então a gente fala para que vocês tenham muita atenção às dicas, às coisas que a gente ensina aqui, justamente para que você aprenda a montar um prato.
eu costumo falar aqui para as meninas, né, que eu oriento, que mesmo que você vá dar uma jacada aí no fim de semana, você não vai esquecer da montagem do prato. Você pode até abusar nas quantidades, mas a divisão do prato vai estar na sua cabeça. Então, isso é muito importante de você aprender. E aprender a fazer isso também nos lanches, não só nas refeições principais, né? Então, isso vai ajudar a que o seu metabolismo se mantenha mais ativo e que você possa manter a sua saúde em alta. Então, prepare o seu shake conforme for orientado, faça a reposição de proteína necessária, antes ou após o exercício, porque antes também tem um percentual importante, né? E para você ser mais efetivo na avaliação do seu progresso, use os parâmetros que a gente fala, do peso diário ou semanal, pelo menos, para você acompanhar. Quem não consegue nem diário nem semanal, faz no dia 1 e no dia 10 da maratona, para você ter também esse acompanhamento dos 10 dias. Eu gosto de fazer pelo menos semanal, né? O ideal é diário, mas eu gosto pelo menos semanal, porque você está indo no GPS. Se ele dá o caminho errado ali na metade, você já corrige. Agora, se você vai descobrir só lá no dia 10 que você estava no caminho errado, aí você vai ter que reiniciar tudo. Aí você vai falar, ah, mas eu não fiz nada de errado, o que que aconteceu? Aí eu entro aqui. E a gente não teve como ajudar. Aí eu entro. Como que eu posso te ajudar se você não registra o que você vai ingerir? Porque a gente auxilia vocês, né? A montagem do prato, a gente auxilia nisso. E se você não me manda o peso, se não me manda a foto do que você tá. E aí no dia 10 mudou tudo, e aí? O que você fez? Né? Você não fez nada de diferente, quer resultado como? Né? E aí eu gosto de colocar... ligar. O pesar aí é ligar o GPS. Exatamente. E eu gosto de fazer também, Ana, aí já é semanal, as medidas corporais e a foto do corpo. Por quê? Exatamente por conta dessa mudança, né, da composição corporal que a gente percebe nas fotos, a gente não percebe no dia a dia. Você só vai ver. Essa semana eu recebi uma foto que eu mandei para ela e falei, nossa, e esse abdômen aí que tá trincando? Ela, nossa, eu nem tinha visto. Falei, então, se a gente não tira a foto, ela não gosta de tirar foto, não gosta de não sei o quê. Se você não tira a foto, não tem como você ver essa diferença. Né? Você não vai perceber no dia a dia essa diferença. Então, na foto a gente consegue ver. E nas medidas, né? A gente acaba também vendo nas medidas, a roupa acaba falando um pouco também pra gente, né? Você fala, que não é só o peso na balança, né? Exatamente, exatamente. Que é o que a gente fala, né? O peso é a consequência, o peso não é, né, o foco principal, né? Então é isso, deixe tudo anotado, guarde as imagens, registre toda semana, como a Beta falou. E ao final celebre a sua transformação, porque com certeza ela vai acontecer. Com certeza. E é isso. Adorei que tem gente antiga aqui que entrou. Salete, muito bom. Eu vi Catiele. Quem entrou no meio pode voltar para rever, porque eu vou deixar gravada, tá no meu perfil. E também eu vou jogar lá, né, nos nossos YouTubes, vamos jogar tudo, né? Esses vídeos ficam salvos para quem chegou agora, que a gente já está encerrando aqui. E segunda-feira estaremos de volta no meu perfil essa semana, né? E vai rolar uma receita? Então, vamos fazer? Quer fazer a barra de chocolate? Não, eu não tenho. Mas eu faço aqui, você vai orientando, eu vou fazendo aqui. Eu vou ter que comprar a coisa. Eu vou ter que... Eu não vou ver. Você vai fazer e eu vou ficar com vontade. Não dá. Eu já tô com vontade de comer essa barra faz um tempão. E aí eu não consigo comprar. Então vamos fazer pão de mel. Pode ser. O que eu fiz? Não é? Eu fiz as forminhas, eu fiz bombonzinho. Eu vi o Mickey, né? Não ficou bom, ele quebra o nariz do Mickey. Tadinho. O Mickey fica sem nariz, por isso eu não gostei da forma. Então vamos conversar, a gente vê se a gente faz o pão de mel, mas acho que é uma boa. Beleza.
Tá bom? Então, galera, gratidão pela participação aqui, gratidão para quem está assistindo depois. Beijo, bom final de semana sem jacá. Cuidado aí, né? Faça as suas escolhas. E é isso. Beijo. Beijo, até! Tchau, tchau.